quando a gente joga bola, a bola pode nos trazer alguns desprazeres. Um deles é inimizade. Se a gente não vigiar jogando bola, a gente faz até inimigos. Mas quando a gente vigia jogando bola, a gente também faz muitos amigos, né? Deus nos dá a oportunidade de fazermos grandes amizades, e amizades que vai para além das 4 linhas. E este moço que está aqui, chega para cá, Gilberto. Gilberto Baessa, da Igreja Assembleia de Deus, lá em Bela Vista, Vitória. Gilberto é meu amigo das 4 linhas de futebol. E nesses anos que a gente se conhece, Gilberto me devia uma visita. E essa visita ficava, é hoje, amanhã, né? E aí teve um casamento que eu celebrei, que eu não lembro de quem. De Anderson. Anderson com Cárica. Anderson e Cárica. E aí a gente se encontrou no casamento. E aí, novamente, firmamos ali. Disse, olha, no dia que você for lá na igreja, você vai ser o mensageiro. E aí a gente conversando quarta-feira passada, então é quarta que vem. Eu não estou de escala, então vamos lá. E aí Gilberto é uma pessoa que a gente tem muito carinho ali no futebol. Deus nos deu esse presente de estarmos juntos aqui, e nós vamos ter o prazer e o privilégio, né, de ouvir a voz do Senhor através do nosso irmão convidado aqui nesta noite. Gilberto, que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida, que você possa ser um instrumento usado nas mãos de Deus para abençoar meu simples povo aqui que te recebe com toda a humildade nesta hora. Tá bom? Já que o irmão Marcelo já orou pela palavra, então a palavra está contigo. Sua água do mensageiro está aqui, e Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Também, né, sou amigo do Léo, né? O Léo está ali, sentadinho, com a sua esposa, né? E agora sou amigo de todos aqui também, que para mim é um prazer conhecer a todos, amém? Quero já agradecer a confiança, né, a oportunidade que Deus nos concede através do pastor Eleomar de nos dar essa honra de trazer uma palavra de Deus aqui, né? Irmãos, e eu quero trazer um abraço, tá, da liderança da minha igreja para todos aqui, amém? Sintam-se abraçados pela liderança lá da nossa igreja, e para mim será um prazer, né? Está sendo um prazer participar deste culto maravilhoso, juntamente com os irmãos. Meu pai é diácono da Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro, né? Já está com a idade um pouco avançada, mas é um diácono da Igreja do Senhor, não gosta de faltar culto, é um homem assíduo, e eu sou uma pessoa muito feliz, né? Então, irmãos, sem perca de tempo, nós vamos aproveitar o momento para que nós possamos ler a palavra. Apanhe a sua Bíblia, por favor, e abra ela comigo, né? Abra aí no primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Está escrito assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ok? Isso, eu não vou orar, porque o irmão já orou, e eu creio, né, que a oração foi feita e Deus recebeu, não é isso? Então, nós já estamos aqui já com a responsabilidade de trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, hoje eu quero dar um tema a essa mensagem. Essa mensagem eu quero deixar o tema vivendo além das circunstâncias, ok? Então preste bem atenção, meus irmãos, o Espírito Santo, ele usou aqui a figura do leão para falar conosco, né? Quando o apóstolo Pedro, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o Espírito Santo usou a figura do leão para falar conosco, para nos ensinar algumas coisas aqui, muito importante. O leão, na verdade, ele é um ajudante da caça. Quem caça mais é a leoa é a que mais caça. Mas o leão, ele chega para poder
tipo assim, decidir a parada. Ele é aquele que vem rugir. O rugido do leão é assustador. O leão é uma tática que ele tem de rugir, e geralmente quando ele ruge, a presa fica apavorada com o rugido dele, ela fica amedrontada. E o leão, é nessa tática dele, ele vem criar um caos, porque o medo traz um caos. E então aquela manada de animais, de presas, quando ela fica desesperada, elas põem-se a correr, a fugir dele, elas põem-se em debandar dele, sair de perto dele o mais rápido possível, pega-se uma carreira, a velocidade maior que a presa tem, ela põe. Só que, infelizmente, algumas presas, elas, nesse caos estabelecido, alguma presa fica para trás, sempre ela fica longe do rebanho. E é esse que é o perigo, que geralmente é essa presa que foge do rebanho, é a que será a que vai ser tragada pelo leão. Isso Deus quer muito falar conosco acerca disso, porque, primeira coisa, Deus quer mostrar para nós que nós não devemos sair do rebanho, nós não devemos nos afastar, nós não devemos buscar solidão, ficar sozinho, deixar de congregar, deixar de estar junto dos santos. Nós somos uma família, nós recebemos Jesus como Salvador e nós somos agora a família de Deus. E nós precisamos viver em família. É como se nós fôssemos militares e temos uma carreira a seguir. E então, o perigo é quando alguém, devido a um caos, um rugido que o leão deu na sua vida, estabeleceu talvez um caos, talvez na área sentimental, na área do casamento, na área financeira, na área da saúde. Ele rugiu de alguma forma e criou um caos em alguma área da tua vida, e esse caos às vezes te esfria um pouquinho. E aí você fica longe do rebanho, você começa a se distanciar, e aí torna-se uma presa do inimigo. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que nós não podemos nos distanciar da família de Deus, não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de nos reunirmos para orar, para glorificar, para bendizer, em especial para aprendermos a palavra do Senhor. Isso é de suma importância para a nossa vida. Nós precisamos dos nutrientes da palavra de Deus, nós precisamos de orar. Mas, irmãos, quem ora, só ora a Deus quem confia em Deus, quem acredita, quem tem fé, porque uma pessoa que não acredita que Deus existe, ou alguém que não vai ouvir a sua voz, não dá para dobrar o joelho para falar com alguém que a gente não acredita que essa pessoa estará nos ouvindo. Geralmente, quando a gente ora, é porque a gente acredita que Deus está a nos ouvir. Então, isso é uma demonstração da nossa fé. O segundo ponto que nós precisamos aprender aqui é o seguinte, é que o inimigo, ele tem estratégias para poder operar. O inimigo, ele tem estratégia para poder nos desviar da fé, para ele poder nos enfraquecer e fazer com que nós nos tornemos uma presa sua. Ele tem sua tática de guerra, ele tem as suas táticas de nos atacar. Então, nós precisamos tomarmos muito cuidado, porque quando o apóstolo Pedro diz assim, meus irmãos, sede sóbrios, a palavra sóbrio, no original, quer dizer equilibrados. Meus irmãos, sejam equilibrados, nós não podemos perder o equilíbrio. Infelizmente, tem muita gente que serve a Deus de uma forma desequilibrada. Ele é muito de uma coisa, mas já de outra, ele já não dá muita atenção, ele já não liga muito. Nós precisamos ter um equilíbrio na obra de Deus, nós precisamos ter um equilíbrio na presença de Deus, equilíbrio para cuidar da família, equilíbrio para o trabalho, equilíbrio para poder participarmos de todos os eventos que Deus deixou para que nós desfrutássemos deles ou participássemos deles. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, senão sofreremos de alguma forma. Alguma coisa vai estar fora do lugar e nós nos tornaremos presos do inimigo através dessa falha que nós teremos por causa do nosso desequilíbrio. E um detalhe, quando o apóstolo Pedro fala assim, olha só, vigiai porque o diabo vosso adversário. O diabo, ele não é adversário de Deus. O diabo, ele é nosso adversário. Sabe por quê, irmãos?
O nosso Deus não tem adversário. Não existe ninguém à altura de ser adversário do Deus que você serve. Não tem ninguém que tenha essa estrutura para ser adversário de Deus. Não tem. Quem poderá suportar, quem poderá subsistir diante do poder de Deus, se Deus quiser vencê-lo? Quem pode? Não tem. Não tem Satanás, não tem demônio, não tem ninguém que tem essa estrutura. Então, eu quero que você, nesta noite, tenha essa consciência que o inimigo, ele pode rugir, ele pode tentar amedrontar você, mas você tem um Deus, que esse inimigo é nada perto do Deus que você serve. Quem é Satanás perto do Deus que você serve? Então, por mais que ele ruja um pouquinho, por mais que ele possa fazer algum barulho, algum alarde, mas ele já sabe que ele é um ser vencido. Ele é um ser vencido, só não chegou a sua hora ainda. Ele está sendo reservado para aquele grande dia, mas ele já é um ser vencido pelo Deus a qual nós servimos. Você pode dizer uma palavra de glorificação a esse Deus? Irmãos, e o inimigo, ele é dentro desse caos que ele causa, que ele entende que esse caos pode nos levar. Ele cria uma circunstância diante de nós, e ele entende que essas circunstâncias que ele causa, ele acredita que isso vai frear você na sua fé, vai te paralisar, vai deixar de você servir, você vai deixar de servir a Deus. Esse é o que ele acredita. Então, é por isso que eu disse que o tema da mensagem hoje é vivendo além das circunstâncias. E foi isso que ele quis dizer quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, e Deus perguntou a ele: tu viste meu servo Jó? Na terra não tem como ele, homem que se desvia do mal, homem íntegro. Ele disse assim: é claro, ele serve por causa da circunstância. Tu encheu o homem de bens, o homem está numa circunstância maravilhosa, o homem é rico, o homem tem família abençoada, o homem tem tudo que ele precisa, o Senhor cercou o camarada com tudo que ele almeja. Aí é muito fácil. Agora, mude as circunstâncias, deixa eu mexer nele para mudar as circunstâncias, e eu vou provar que ele não é quem ele é. E Deus, sabendo quem era o filho dele, assim como ele sabe quem é você, assim como Deus sabe quem é você, Deus pegou e falou: vai, só não tira a vida dele, pode tocar, pode ir lá mexer com ele. Mas Deus sabia que ele não ia negar, porque Deus te conhece. Deus, ele quer que nós servimos a ele além da circunstância. Não é circunstância. Se nós estamos hoje numa circunstância favorável, em circunstâncias favoráveis, estamos aqui glorificando a Deus. Mas se porventura mudar a circunstância, nós precisamos continuar servindo a Deus, precisamos continuar glorificando a Deus. E foi isso que o inimigo disse para Deus: vamos mudar a circunstância, e eu vou te provar que ele não vai continuar como ele é. E Deus sabia que ele ia continuar. E Deus, a Bíblia diz que Deus não deixa você ser provado além daquilo que você suporta, além daquilo que você tem estrutura. Deus não vai deixar. Então, Deus deixou, e o inimigo tirou saúde dele, né? Tirou filhos, tirou a riqueza, tirou o rebanho, e foi causando um caos na vida de Jó, achando que Jó ia negar. E Jó permanecia fiel a Deus, e ele deixou ali a esposa para ainda tentar usar a mulher, para tentar acabar com o Jó de uma vez. Mas o homem mostrou que ele estava íntegro, e ele disse: olha, Deus deu. Infelizmente, né, ele cometeu ali um errinho, que quando ele disse Deus deu e Deus tomou. Na verdade, não era Deus que estava tomando, né? Infelizmente, é por isso que depois, lá no final, ele disse: por isso me arrependo, né? Por isso me arrependo, porque ele sabia que ele falou o que não devia, né? Por isso que eu me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor, porque ele sabia, não foi Deus que tirou. Ele entendeu que não é, irmão, porque nós temos um Deus que a vontade dele é que você seja próspero, que você seja abençoado. Deus não tem prazer de tirar o que você tem, de acabar com a sua felicidade. Não é essa a verdade. Infelizmente, irmão, nós vivemos um período, a gente vê algumas pessoas dizendo por aí o seguinte: tem pessoas que falam: se eu não estiver sofrendo, se eu não estiver passando por alguma escassez. Tem cristão que tem essa linha de visão: se eu não estiver sofrendo de alguma forma,
Deus não está comigo, eu preciso sofrer, porque quem é cristão, isso não é verdade, irmão. Deus não está interessado no teu sofrimento, Deus não está interessado na sua escassez, de jeito nenhum. A Bíblia, ela é repleta, é por isso que Agur, quando ele vai orar, ele fala assim: Senhor, eu te peço duas coisas, o Senhor não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, porque se eu tiver rico, eu posso me esquecer do Senhor, me prender o dinheiro e te esquecer, mas se eu também ficar pobre, eu posso também te amaldiçoar. Então, você não precisa ser Agur e nem eu, você não precisa ser igual a ele. Você tem problema com o dinheiro? Se Deus enriquecer você, prosperar você, você tem esse problema? Você não vai ter. Isso não é doutrina bíblica, isso aí é um problema de Agur. Ele entendeu: olha, o meu problema é o seguinte, eu não posso ser um camarada muito próspero, eu não posso ser um camarada que eu tenho muito dinheiro, porque se eu tiver, eu vou me esfriar. Mas você conhece o Deus que você serve. Se Deus te prosperar, se Deus deixar você bem de vida financeiramente, você não vai olhar para trás e vai abandonar o teu Senhor. Muito pelo contrário, você precisa glorificar mais a Deus. Se Deus te prospera, glorifique mais a Ele. Porque esse é um problema dele, porque nós vemos muitos outros irmãos na Bíblia que eram muitos bem financeiramente e que continuavam servos, adorando e bendizendo o Senhor. Não é verdade? O apóstolo Paulo é uma prova disso. Paulo mostrou bem claro, ele disse: eu não sirvo a Deus pela circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele agradecendo a igreja pelas ofertas que foram recolhidas para ele. Foi uma excelente oferta, porque ele disse: eu estou farto. Foi uma excelente oferta que a igreja deu para ele. Mas ele pega o capítulo 4, lá no versículo 11 até o 13, ele pega e diz o quê? Olha, eu estou preparado para qualquer situação. Eu aprendi a viver passando uma dificuldade, mas eu também aprendi a viver na fartura. Eu não estou acostumado só com a miséria, não, estou acostumado com a fartura também. Sei estar desfrutando de muita prosperidade, mas também sei passar escassez. Então, não são as circunstâncias que vai me fazer deixar de glorificar o meu Deus. Se eu estiver bem, eu glorifico, mas se eu estiver passando por dificuldade, em todas as coisas eu estou instruído. Eu quero dizer a você nesta noite, aleluia, nós precisamos dessa maturidade, porque nós precisamos falar como Paulo. Sabe quem diz como Paulo diz? É quem também repete o que ele já falou. Sabe o que? Eu sei em quem eu tenho crido. Quando você sabe quem é o Deus a qual você serve, meu amigo, não são as circunstâncias que vai te desviar do Senhor, não são as circunstâncias que vai fazer você parar de glorificar, de bendizer o nome do Senhor, ok? E Jó, ele disse para Deus: o Senhor cercou Jó de bens, é por isso que ele faz isso. E o diabo, ele sabe que você é protegido por Deus, porque ele falou: olha, o Senhor puseste uma sebe em volta dele de tudo quanto ele tem. A palavra sebe quer dizer uma cerca. O Senhor botou uma cerca em volta de Jó para proteger ele e tudo que ele tem. Sabe por que eu e você estamos de pé e que o inimigo anda bramando como um leão ao nosso derredor? E você sabe por que ele não consegue te tragar? É porque Deus botou uma cerca do teu lado e você está protegido por Deus. Você pode levantar a tua mão e dar um glória a Deus. Você pode bendizer o nome do Senhor Jesus, porque o diabo, ele tem fúria, ele anda bramando ao teu derredor, tentando te tragar, mas Deus colocou uma proteção em volta de você, e ele não pode se aproximar, ele não pode te devorar. Olha, você pega Abacuque, quando ele está orando, capítulo 3 de Abacuque, a oração de Abacuque, né? Hoje nós estamos aqui num culto de oração. Abacuque, na sua oração, no capítulo 3, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelha no curral. Então ele vai falando ainda que, isso quer dizer, irmãos, que ainda que não é o correto, não é o certo que ele vivia, era ainda que aquilo acontecesse. Na verdade ele vivia bem, mas ele está dizendo, ainda que isso aconteça, certo? Ele desfrutava de uma vida boa na presença de Deus, mas ele estava dizendo assim, ó, ainda que isso aconteça, falte isso, ainda que venha a faltar isso. Ele não está dizendo que faltava, ele estava dizendo o seguinte, ó, eu estou vivendo bem, mas ainda que isso aconteça, ainda que isso aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Abacuque estava dizendo para nós o seguinte: não são as circunstâncias, eu estou bem, Ele é o Deus da minha salvação, mas ainda que essas coisas aconteçam, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Você sabe que alegrar, você faz uma festa, você se alegra, você fica rindo, mas exultar é além de ser alegre, é quando você realmente perde até o controle, você não sabe se você grita, se você chora, você faz festa. Exultarei no Deus da minha salvação, ainda que essas coisas aconteçam. Então, irmãos, nós não servimos a Deus pela circunstância, porque, irmão, glorificar a Deus, exaltar a Deus na bonança, com dinheiro no bolso, emprego está de vento em popa, está tudo mil maravilha, o dinheiro de passear, desfrutar à vontade já está reservado, não falta nada, o carro está na garagem, o tanque está cheio, é uma história. Mas, ainda que venha acontecer ao contrário disso, nós precisamos, aleluia, conhecer a Deus a tal ponto, ter uma comunhão com Deus a tal ponto, de nós permanecermos glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, ele disse: ainda assim me alegrarei. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que quer nos ver alegre. O nosso Deus tem vontade de nos ver alegre. Deus não tem prazer em ver o seu povo triste, sofrendo. Deus não quer isso para nós. Nós precisamos conhecer, na verdade, tem muita gente que não conhece o Deus que serve. A gente precisa, irmãos, testemunho pessoal da vida da pessoa, experiências pessoais que as pessoas estão vivendo, elas não são doutrina bíblica para a sua vida. Cada um está vivendo a sua doutrina bíblica, é o que está escrito na palavra. É isso que é doutrina bíblica. Experiência pessoal da pessoa não é doutrina bíblica, porque senão cada um tem a sua experiência e aí vai virar uma verdadeira confusão. Então nós precisamos nos ater ao que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos crer no que está escrito, porque Deus sabe o que está dizendo. E em especial precisamos crer nas promessas que Deus, precisamos conhecer as promessas de Deus, porque Deus tem comunhão, Deus tem compromisso com você naquilo que Ele te promete. Se Ele não te promete nada, Ele não tem compromisso em fazer com você aquilo que Ele não te prometeu. Agora, se você conhece a palavra dEle, sabe das promessas que está na palavra, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você acredita que Deus sabe o que está dizendo? Então, quando Ele te promete, Ele sabe o que está dizendo. Ele não vai falhar. E a vontade de Deus é que você viva saudável, com muita saúde, desfrutando de saúde, nada de doença. Doença não é coisa de Deus. A vontade de Deus, segundo a Bíblia, se nós aceitamos a Senhor Jesus, Isaías no capítulo 53, ele disse assim, né? Ele disse assim, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Êxodo capítulo 15, versículo 26 está escrito: assim diz o Senhor, eu sou o Senhor que te sara. E lá no livro de aos Hebreus, no capítulo 17, no capítulo 7 está escrito, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Ele não muda. Deus não muda. E se a vontade de Deus é que você tenha saúde, a vontade de Deus é que você tenha saúde, é que você desfrute de saúde. Doença é coisa que ou nós cometemos algum erro na nossa alimentação, do cuidado do nosso corpo, nós relaxamos em alguma parte, alimentamos-nos mal, ou então nós estamos dando crédito a coisas do inimigo, porque a palavra de Deus, ela não tem base para que nós, como cristãos, vivemos sofrendo doentes. Não é verdade. E tem um detalhe, irmãos, quando você pega o livro de Lucas, Lucas e Mateus, ele vai entrando, né? Os evangelhos sinóticos, ele vem relatando isso, né? Que Jesus, ele entrando para Jerusalém, e ele olha e vê a figueira brava, e ele vê a figueira brava, e estava numa época que a figueira estava com as folhas bonitas, e quem olhava, ela tinha fruto, era maravilhosa a aparência dela. E Jesus pegou e falou assim: olha, eu vou lá pegar um fruto. E quando chega lá não tinha fruto, só tinha folha. A árvore estava linda, a aparência era maravilhosa, mas não tinha. E Jesus pegou e falou o quê? Nunca mais ninguém coma um fruto de ti.
foram a Jerusalém, os discípulos voltando, observaram, viram que ela estava seca desde a raiz. E eles se maravilharam com aquilo e chegaram para Jesus e falaram: mestre, a figueira que tu amaldiçoou, acho que está seca desde a raiz. Sabe o que Jesus falou? Em verdade vos digo, que se vocês crerem de todo o coração e disserem ao monte, se vocês crerem e disserem ao monte, saia daqui e passa para acolá, ele há de passar, assim como disseste e creste. Irmãos, será que Deus tem prazer de pegar uma montanha ali, igual o Penedo, e nós vamos chegar, sai daqui e passa para o outro lado? É isso que Deus está falando? Não, são montanhas de problemas, montanhas de dificuldades que surgem na sua vida, seja o que for. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se nós crermos de todo o coração e nós dissermos, saia daqui, passa para curar, ela há de sair, assim como nós cremos e dissemos. Mas esse crer e falar, ele tem que estar baseado em Salmo, capítulo de número 116, versículo 10, que está escrito assim: cri, por isso falei. É de acordo com Josué capítulo 1, versículo 8, que o Senhor disse para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite. Não é verdade? Medita nele, para que o teu caminho seja próspero, e que prudentemente você venha se conduzir. Então preste bem atenção, irmão. Quando a Bíblia diz assim, não se apartar da boca, você associa isso com o livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Preste bem atenção nessa palavra, dois gumes. Quando você vai para o grego original, quer dizer duas bocas, tá? Duas bocas no original. Você sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Quando a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que quando eles viram Jesus lá, quando João viu Jesus lá no Apocalipse, na visão dele, ele disse que da boca dele saiu uma espada afiada de dois gumes. Será que Jesus estava com espada de aço na boca? Não, isso aí, irmãos, o Apocalipse, ele é um linguajar figurado. Isso aí, quando o hebraico diz que, o grego e o hebraico diz que é duas bocas, sabe o que é isso? Deus fala com a boca dele pela tua palavra, e você fala com a sua boca, porque você precisa falar o que está escrito. São duas bocas falando, Deus com a dele, e você repetindo. É por isso que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca, porque se você falar o que eu já falei, vai acontecer. E é isso que Jesus estava dizendo. Se você crê de todo o coração, e você disser, tem que crer e falar. Não basta crer, tem que crer e falar. E um detalhe, irmão, não é orar a Deus, porque às vezes, pelo que Jesus ensinou aqui, não é nós chegarmos: Senhor, estou com enfermidade e eu preciso ser curado. Não é isso que está dizendo. A Bíblia está dizendo que você precisa crer e falar ao monte. Você tem que falar com a enfermidade. Você tem que falar com a enfermidade para ela ir embora, em nome de Jesus. Seja qual for o tipo de enfermidade, você tem que crer em Deus e falar com ela. Enfermidade, seja diabetes, seja câncer, seja o que for, eu estou te dando uma ordem, porque assim está escrito, que se eu crer de todo o coração e disser ao monte, para ele sair, sair do lugar que ele está, ele vai ter que sair. E pelo poder da palavra eu te dou uma ordem: saia do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo e ele não te pertence. Vai embora do meu corpo, porque meu corpo não é paiol de enfermidade. Segundo a palavra de Deus, você tem que sair. E é assim que funciona. Irmãos, e um detalhe: essa fé, nós precisamos compreender que isso às vezes você fala, isso não acontece na hora. Pode que você fale agora, mas você precisa continuar acreditando que isso vai acontecer. Você não pode duvidar, porque segundo Tiago, aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar que não sabe para onde vai de uma parte para outra. Não pode dar um vacilo para botar fé em dúvida. Tem que falar totalmente confiando em Deus, repetir isso no outro dia, sempre está repetindo, porque vai acontecer, é verdade, vai acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque você pega livro de Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel botou um propósito de 21 dias, vocês conhecem isso, e a Bíblia diz que no dia que ele orou, quando o anjo Gabriel chegou a ele, falou o que para ele? Disse assim, desde o dia que você botou o propósito, naquele dia saiu a ordem, mas eu não pude chegar no momento, porque o príncipe da Pérsia me cercou. Então é possível que você, não é verdade? Você vai falar
E às vezes as coisas não acontecem na hora, mas você precisa acreditar. Se Daniel desiste, eu vou desistir. Tem 10 dias e não funcionou, eu vou dar o fora, porque não... Ele talvez perderia, mas ele continuou crendo, esperando. No 21 dia ali, no cumprimento, o Gabriel chegou e disse para ele: desde o dia saiu a ordem, mas eu cheguei agora, porque eu tive uma batalha nos ares. Então, continue acreditando, porque Deus é fiel. Entendeu? Seja na sua bonança ou na sua dificuldade, permaneça adorando, porque Deus é fiel, Ele é com você. Você está me entendendo? Não creia, irmão. Você sabia que o médico, eu não sei se temos médicos aqui, né? Você sabia que o médico, ele é especialista em doença? O médico é especialista em doença. Você está me entendendo? Então, mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Jesus, Ele é o quê? O médico dos médicos. Jesus sabe mais da sua cura do que o médico aqui, humanamente falando. Jesus sabe mais da sua cura, Ele tem mais garantia da sua cura do que qualquer homem aqui. Então, nós precisamos compreender que aonde acaba o poder do homem, aonde finaliza ali o poder da medicina, você precisa acreditar, Deus é fiel. E um detalhe, irmãos, acredite na palavra, fale o que Deus já disse, repita o que Deus já disse. Nós somos repetidores daquilo que Deus já falou. O evangelho é isso, é falar o que Deus disse. Crie, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. E é assim que funciona. E quando eles dizem para Jesus assim, a figueira secou desde a raiz, sabe o que Deus está querendo dizer? Não importa de que raiz é o teu problema, seja ele qual for, não importa de onde ele nasceu, se você crer de coração e disser, o milagre vai acontecer na tua vida. Assim vai acontecer como você crê e você fala. Então, eu quero finalizar aqui dizendo a você, olha, não deixe que circunstâncias difíceis, adversas, ele paralisa você. Você sabe, você conhece o Deus a quem você aceitou, esse Deus que você confessou um dia como teu Salvador, e você continua servindo a Ele. Não deixe que circunstâncias adversas venham desviar, paralisar sua fé, neutralizar a tua caminhada. Continue firme, porque lá no final, a tua recompensa é certa, ok? Céu é lugar de alegria. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá lágrimas, céu é lugar de alegria. Se alguém não gosta de alegria, né, tem gente que está acostumado só a chorar e sofrer. Não, Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver feliz. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, foi lá que ele disse, né? Hoje é dia de alegria, volta para casa, vai comer, façam festa, porque esse dia é consagrado ao Senhor. E Deus disse, saí ao encontro daqueles que se alegravam. Eu saí ao encontro daqueles que se alegravam, não é verdade? Eu não sei quantas pessoas dão valor, estão preocupados se Deus está saindo ao teu encontro. Espero que todos aqui, não é verdade, nós temos interesse que o Senhor saia ao nosso encontro, por isso nós estamos alegres na presença do Senhor. Nós estamos alegres. Eu queria te convidar a se colocar de pé um minutinho e dizer a você, fique firme. Circunstância, o leão de vez em quando ele dá um rugido, sim, ele dá, mas ele não vai conseguir parar você. Você não pode deixar ele te parar, porque Deus te chamou para uma caminhada sem volta. Estamos indo rumo a Jerusalém do Alto, não é verdade? Vamos entrar lá em nome do Senhor Jesus. Bem, e um detalhe, tá? É pela graça do Senhor. Ninguém tem mérito para ir ao céu. Homem nenhum tem mérito para pisar na Nova Jerusalém. Nós vamos lá, é pelos méritos do Senhor Jesus. Só Ele, não é verdade? É Ele que estava diante de Deus num tribunal, e na hora que Deus ia dar sentença para você, uma dívida impagável que eu e você não tínhamos condições de pagar, na hora dele levantar o martelo para bater contra mim e contra você, Jesus se levanta no tribunal, porque o Calvário é um cenário jurídico, não é um cenário religioso. Ali está, né, como um advogado para brigar pela sua causa, é isso? Na hora dele bater o martelo, eu vou pagar a dívida deles, eles não, aí Deus, é como se Deus dissesse assim, eles não prestam não, você vai pagar, e não vale nada não, mas eu estou disposto a pagar, eu vou pagar assim mesmo. Aí o juiz virou e perguntou para você e para mim, você aceita que ele pague a sua dívida? Vocês aceitam que ele pague a dívida? Aí nós dissemos, eu aceito. Aí ele bateu o martelo e disse, então vocês estão absolvidos, seus nomes estão no livro da vida, ok? Então, nós estamos indo para Nova Jerusalém. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te glorificar, eu quero bendizer o teu nome, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, como está escrito na tua palavra, que o leão, ele ruge sim, mas Deus, nós sabemos em quem nós temos crido, nós te conhecemos pela tua palavra.
Nós conhecemos, ó Pai, a Tua integridade. Nós não podemos botar em xeque a Tua integridade, a Tua fidelidade, o Teu caráter. Oh, glória a Deus, nós continuamos confiando, bendizendo ao Senhor, nosso Deus. Oh, aleluia, rindo ao Senhor na Tua presença, se alegrando na Tua presença. Ou se porventura chegar um momento, ó Pai, de uma tristeza tentar nos abater, nós não daremos lugar para isso, Senhor, porque se nós dermos lugar a isso à nossa mente, isso tomará a nossa vida e nós ficaremos neutralizados, mas nós continuaremos adorando e bendizendo o Teu nome, para a glória e magnificência do Senhor. Obrigado hoje e sempre, amém e amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado pela sua atenção, que Deus em Cristo abençoe a todos, amém? Quero agradecer ao pastor Eliomar, que me deu essa rica oportunidade, pela sua confiança, amém? Amém, meus amados. Bem, hoje a gente acabou de ouvir tudo aquilo que a gente sabe de cor e salteado, mas que a gente sempre precisa ouvir, né? As coisas que Deus falou aos nossos corações é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente estuda. Deus está na Bíblia o tempo todo dizendo assim: meu filho, me sirva em qualquer circunstância. Mas aí as circunstâncias da vida vêm e as pessoas começam a abandonar o Senhor, cada um por um motivo. Aí Deus vai e nos lembra através da palavra, é em qualquer circunstância. Portanto, Deus abençoe vocês, vão para casa agora com essa palavra em vossos corações. Só quero reforçar que domingo é o dia denominado dos pais, e nós vamos comemorar aqui no período da manhã, tomando aquele café maravilhoso, em comunhão aqui com os irmãos. Já está tudo organizado. Se alguns de vocês aí ainda não deu o nome para Rosângela ali, que está organizando com a equipe dela, passe ali, combina com ela e veja o que é que você vai trazer. Em qualquer circunstância, com café ou sem café, louvemos ao Senhor. Com café ou com café, adoremos ao Senhor. Com café ou com café, estaremos aqui para estudar um pouco mais na escola bíblica do Senhor. O café vai ser 8 horas, viu, Cida? Porque a gente não quer atrapalhar nada da programação da EBD. Então a gente vai ter de 8 até as 9, para tomar o café, para estreitar nossos laços, para ter aquele momento de comunhão gostoso que Deus nos proporciona aqui. Tá bom? Domingo, 8 horas. E vocês ouviram um áudio que eu botei lá no grupo da igreja? Quem não ouviu, por favor, ouça lá. Sobretudo quem é pai, quem é mãe, quem é filha, filho. Dá uma olhadinha lá no grupo live. Deixa eu ver o que o áudio o pastor está falando. Escuta lá. Tá certo? E pratica aquilo que eu estou falando lá. Viu? Quem ouviu? Faz assim para eu ver. Viu? Aí, um bocado viu. Então não fala nada com quem não viu, não. Quem não viu, ouve lá. Coração silenciosa. O culto está encerrado. Tenham todos uma noite na paz do Mestre. Gilberto, Deus abençoe. Obrigado pela visita paga e bem paga. Tá bom, meu irmão? Agora eu que fico te devendo, mas um dia eu vou lá. Deus abençoe os irmãos. Quero sempre estar diante de Ti, no seu altar, pronto para sentir e receber